Olá, eu sou Edson Assato, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou aqui com a Fernanda Ando. Olá! Ela é professora de japonês e empreendedora aqui no Japão. No ar, mulher brasileira, garra, dedicação, cursos de japonês, Brasil, Japão. No Ar Podcast tem a finalidade e objetivo de trazer histórias de vidas de pessoas com atitudes e vibrações positivas, conhecimentos para transmitir para a sociedade e para o mundo. Fernanda, muito obrigado por ter aceito fazer essa entrevista comigo. É uma honra e uma alegria muito grande. Gratidão. Muito obrigada pelo convite. Fernanda, minha primeira pergunta é: como é que começou o Nihongando com Nanda? Como que começou? Sim. Desde lá de trás. Sim, por favor. Então, bom, primeiro eu já dava aula de japonês para algumas mães que, assim como eu, também tinham seus filhos dentro assim, acoplados, né, na gente. Então, essas mães começaram a pedir aulas particulares porque elas não podiam ir para cursos, frequentar outros lugares. E a primeira vez que eu recebi esse convite, eu falei assim, nossa, eu dar aula de japonês, eu que estou nessa caminhada ainda, não me sinto ainda preparada, acho que ninguém se sente preparado para fazer nada pela primeira vez. Sim. E eu já dava aula de inglês, que pouca gente sabe que eu trabalhava em escolas internacionais aqui no Japão, dando aula de inglês, era proibido falar japonês. Então só podia falar inglês com as crianças, até mesmo entre os professores. E aí eu saí desse meio para ter o meu filho, meu primeiro filho, e aí começou essas amizades com outras brasileiras pedindo aula de japonês. E aí eu comecei, mas dentro de uma limitação muito grande, de ter um bebê dentro de casa. E aí surgiu o convite não, na verdade foi um post no SOS Mamães no Japão, perguntando se tinha alguém que quisesse dar aula de japonês para as mulheres daquele grupo, porque tinham lançado a função live no Facebook naquela época. E aí, então, se tinha alguma voluntária. E eu olhei aquele post e falei, não, eu não, né? Eu quero aprender com quem vai dar aula, né? Sim. E aí eu vi que no final do dia ninguém tinha ainda muito se prontificado, tinha um monte de comentário, mas só up, sabe? Para o post não morrer, esperando alguém. Aí eu lembro de eu ter colocado, até printei isso uns anos depois, porque faz parte da minha história, Sim. aquele impulso de coragem. Eu tava saindo do carro assim, eu falei, vou mandar aqui que talvez eu possa ajudar, né? Não sei o que é pra fazer, não sei nem o que é live, nunca fiz uma, mas se eu puder ajudar, né? Vamos ver o que vai ser. Mas a minha intenção era, não, eu acho que o meu pensamento, né, muitas pessoas que cresceram aqui na comunidade, aqui no Japão, que frequentaram escolas japonesas, que têm um nível nativo, vão realmente se candidatar para poder ajudar, mas não tinha ninguém. Porque, na verdade, não é só você ter o conhecimento, é você ter a coragem de mostrar o seu conhecimento na frente de 17 mil mulheres naquela época. Sim. Eu acho que hoje o grupo tá bem maior. Então, eu coloquei meu nome lá e aí depois vieram falar comigo. Falaram, olha, quando você começa? Eu falei, não sei. Então, ali, eu lembro que eu já comecei com esse nome do Nihongando com Nanda. E aí, eu fiz uma série de 10 aulas, com muita vergonha, com muito medo do que iria acontecer ao vivo, porque eu tava também com uma criança ali, né, andando. Nossa. Por ali. Imagina você fazer uma live com uma criança pequena que você não sabe o que vai acontecer, não sabe o que vai aprontar. Pela primeira vez, e sem saber mexer em nada, praticamente, de Facebook. E aí aconteceu, e foi muito bom, foi muito, assim, já na primeira, eu já recebi comentários de assim, nossa, eu aprendi em 10 minutos coisa que eu não consegui aprender em 2 anos, sabe? Então, foram comentários tão legais que eu falei, nossa, eu acho que eu posso ser útil pra alguém, sabe? Então, aquele sentimento me preencheu muito, e aquilo me deu mais vontade de continuar. Eu encerrei as 10, que eu já tinha combinado, depois eu fiz mais uma série, acho que de 5 episódios voltados para as mães do Roikuen. E aí começou, né, minha lista de espera já, quero aula de japonês particular, quero aula de japonês particular. Eu falei, não tem como. Eu já tenho um limite aqui,
E aí foi aumentando, eu recebi o convite da Matsura Giken, da empreiteira, para fazer lives também lá, todos os dias. Então eu fazia lives de 10 minutos. Eu fiz praticamente um ano dessas lives todos os dias, 5 vezes. Então as pessoas marcavam ali 7 horas da noite para me assistir. Aí me viram grávida, me viram parindo, me viram com a bebezinha pequenininha. Então, muitas pessoas que me acompanharam lá desse início, acompanharam junto essa questão da maternidade bem no iniciozinho. Certo. E aí que eu lancei um curso online mesmo, juntamente com outras pessoas que me deram todo o apoio e o conhecimento do online, que eu não tinha nenhum. E aí realizamos a primeira turma em 2018. Então, em 2016 eu comecei a aparecer nas redes sociais, aparecer mesmo, porque antes até, muita gente não sabe disso, mas eu tinha uma página no Facebook e eu não mostrava o rosto de jeito nenhum. Mostrava, assim, no máximo as coisinhas assim, minha mão, mas mostrar o meu rosto, não. E esse grupo das meninas que tinham aulas comigo, elas falavam, não, faz, mostra. Eu cheguei a gravar um vídeo, eu nunca postei esse vídeo, um vídeo de receita, mostrando, né, eu fazendo uma receita, sério? Cozinhando. E eu falei, não. Aí, morria de vergonha. Morria de vergonha. O que as pessoas vão pensar de mim? Entendi. E aí depois foi, né, como tudo na vida, a gente vai se acostumando, vai melhorando. Sim. E aí o Nihongando aí tá aí já há um tempinho já. Nossa, parabéns, hein, Fernanda? Muito obrigada. Uhum. Fernanda, eu esqueci de falar uma coisa para você. Muito obrigado, né, por ter aberto sua casa pra gente fazer essa entrevista. Pessoal, Fernanda é sofisticada como ela aparece nos vídeos mesmo. Eu tinha a imagem dela, né, de tomando um champanhe com uma taça assim, ó, e ela é glamourosa assim mesmo. E Fernanda, eu até comentei com você, pessoalmente, eu achei você muito magra, né? Você emagreceu, tá fazendo daieto. Sim, foi uma mudança bem radical. Certo. Porque assim, eu trabalho de casa, então eu trabalho sentada praticamente o dia inteiro. Todo mundo que me segue nas redes sociais sabe que eu não gosto de exercício físico. Assim, ficar suada e ficar pegando peso pra mim não é, sabe? Não gosto. Ok. Mas eu fazia 2 vezes por semana, eu ia pra academia e, né, mantinha essa rotina, porque pra eu poder sair de casa também e ver outros seres humanos sem ser na tela. Certo. Porque senão eu fico realmente o dia inteiro, a semana inteira dentro de casa. Entendi. Então, esse sair de casa e dar uma passadinha no combine. Então, assim, e eu sou uma pessoa que eu desconto muitas coisas na comida. Então, essa parte psicológica, assim. Então, eu tava sempre comendo. Era uma draga. Comia os rebocos da parede. Então, eu comecei, né, depois que eu tive a minha filha, manter esse peso. Parecia que o neném saiu, mas o peso ficou. Certo. Então, foram anos aí, principalmente depois da pandemia também, né? Que aí aí as crianças já cresceram um pouquinho mais, eu não ia mais pro parquinho ficar correndo atrás de criança. Então, você vê que vai aumentando os quilinhos, aumentando, e de repente você tá abrindo o zíper da calça pra sentar. Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa em relação a isso. Certo. E eu sou uma pessoa muito metódica em algumas coisas. Então, primeiro eu organizei o meu sono. Então, assim, eu ia dormir, 3, 4 horas da manhã, às vezes, porque era o horário que eu tinha pra gravar. Certo. Porque com criança pequena não tem como você gravar com criança pequena. Então, eu esperava dormir, 10 horas da noite eu começava, eu trabalhava de aquim, de casa. Sim. Começava 10 horas da noite e ia até 3, 4 da manhã. Aí, as crianças acordavam mais 6, então eu dormia 2, 3 horas por noite, durante muito tempo, assim, quase um ano. E eu falei, não tem como mais eu ficar nessa rotina. Aí eu passei a dormir junto com eles, 8 horas da noite, que era o horário que eles dormiam, e acordar às 4 da manhã. Isso pra mim, desde essa época, acho que já tem uns 5 anos isso, pra mim, até hoje, isso faz muito sentido. Então eu durmo muito cedo e acordo muito cedo. Certo. Então eu regulei o meu sono. Aí depois comecei os exercícios físicos na academia, então já tinha essa parte encaminhada também. Faltava alimentação. Mas eu sabia que mexer ali ia ser a pior parte pra mim, porque gente, eu amo comer. Eu amo sair pra comer um negocinho, um docinho. Então eu falei, não, eu vou precisar entrar em contato com alguma nutricionista. E aí eu entrei em contato com uma que eu já bati o olho, falei, é essa que vai ser a minha nutri. E aí a gente fez um programa chamado Metabolic Balance, que é um programa alemão. Nossa. Que você vai tirar sangue, eles mandam o seu sangue lá pro sistema da alemão, e eles te mandam o que você pode comer, e na verdade, o que não está ali é que você não pode comer. Então, tem toda uma estrutura
que você faz essa dieta e eu emagreci, tipo, 10 quilos em 3 meses, praticamente. E aí, desde então, eu sigo os princípios. Hoje eu não faço dieta mais, eu como meus docinhos, quem me vê em eventos, eu tô comendo, mas a cabeça já mudou, eu já não desconto mais na comida, eu já tenho essa consciência muito maior de que eu preciso nutrir o meu corpo. Então, hoje eu olho uma comida, eu penso, isso aqui vai nutrir o meu corpo? O que isso aqui vai causar? Porque o programa, ele te ensina muito essa questão de todos os sinais do seu corpo. Se você tem uma cólica, se você tem dor de cabeça, tudo isso tem muito a ver com a alimentação e os horários também que você come. Então, hoje eu sou bem regrada também em relação à alimentação. Entendi. Alimentação balanceada com alimentação saudável. Isso, mas praticamente isso. Mas tem os momentos também que a gente come os docinhos e tá ninguém é de bem. ferro, né? Entendi. Fernando, eu tenho conversado com alguns alunos teus, né, que já fizeram o teu curso. Eles me falaram o seguinte: a maioria dos cursos de japonês, eles seguem um padrão. Eles começam num método, eles vão até o final nesse método. Mas você conseguiu montar um curso diferente, onde você fala sobre palavras do dia a dia, tipo o que usa no correio, no supermercado, no hospital. Como é que você teve essa ideia de inserir, né, esse dia a dia, a língua do dia a dia para os seus alunos? Pois é, eu na verdade, eu vim para o Japão adulta para trabalhar em fábrica, trabalhar 3 anos, ganhar dinheiro, voltar para o Brasil, construir a casa própria, né? O sonho de muita gente, né, que veio nessa época também, há 15 anos atrás, como eu. Certo. Aí, como nada deu certo na minha vida, né, nesse momento, eu decidi investir todo o meu dinheiro, tudo que eu tinha, numa escola de japonês intensiva, aquelas que você vai lá, vai 9 horas da manhã, sai 3 horas da tarde, e precisa estudar até de noite, porque no dia seguinte tem prova, e tem redação, e tem várias coisas. Então eu segui esse método, né, pra mim tava tudo certo, tranquilo e tal. E nesse meio tempo também eu conheci meu marido, e aí a vida foi seguindo, e teve um dia que acho que ele tava conversando com alguém que me conhecia, e falou assim, nossa, ela fala japonês e tal, como é que foi isso? Ele falou, mas o japonês dela era um japonês de livro. E aquilo ali eu falei, como assim meu japonês era um japonês de livro? Ele falou, depois, quando eu te conheci, você falava assim, igual um livro didático. Falava certinho, mas assim, não era o dia a dia, não era da forma que a gente fala no dia a dia. Okay. Aí eu falei, tá bom, e agora mudou? Ele falou, agora você tem amiga japonesa, você tá falando como se fosse uma amiga japonesa, como as suas amigas, né? Então, e realmente, assim, tinha umas coisas que elas falavam pra mim que eu replicava em casa, e ele falou assim, com quem você aprendeu isso? Entendi. Então eu vi, e é uma coisa que a gente não nota na gente mesmo. Mas aí eu comecei a olhar aquilo de fora, falei, mas como assim o Nihongo de livro? Aí eu comecei a pegar os livros e ver que realmente, assim, tá, tudo bem, isso aqui é o certinho, isso aqui é o que a gente fala de forma polida e tal, é necessário, formal, eu também acho, eu concordo, coloco no meu curso também, mas essa coisa, o que vai adiantar você ler um texto sobre a migração dos passarinhos do Atlântico Sul no inverno? O que isso tem a ver com o meu dia a dia? E eu comecei a ver que isso é a culpa, né? É o pivô de que as pessoas ficam desestimuladas para estudar. Certo. Porque ela se dedica, ela aprende aquilo ali tá tudo lindo, mas quando ela vai aplicar no dia a dia, cadê essa situação que ela vai poder usar aquilo? Sim. E foi uma das coisas também da escola, eu precisava escrever redação, eu lembro de ter escrito redação sobre usinas nucleares de Fukushima. Tipo assim, pra que eu vou usar isso? Eu nunca mais falei essa palavra em japonês, sabe? Então aquilo dali, eu comecei a refletir sobre o que é importante e o que é relevante. Então é aquilo que eu falo, a gente precisa fazer as coisas certas, mas também parar de fazer as coisas erradas. Então eu comecei a pensar mais dessa forma, que isso aqui, que essa informação vai de fato agregar na vida desse aluno nesse momento. Então acho que é esse pensamento que eu uso até hoje para até mesmo postar nas redes sociais. Não é o que eu quero, porque às vezes eu quero muitas coisas, postar muitas coisas diferentes e tal, mas aquilo dali vai ser o momento certo para aquela pessoa consumir? Não é. Às vezes ela quer uma coisa assim, tipo, como que eu troco essa mercadoria aqui que eu comprei e eu não quero ficar com essa mercadoria mais? Sim. Então eu comecei a olhar por esse lado, e também por eu ter passado, por eu ter aprendido japonês, né, depois de adulta, eu também vejo que essa era também a minha necessidade. Okay. Então eu tinha N2, mas às vezes eu não sabia fazer uma coisa simples. Ah, entendi. No momento mais casual, né, mais comum do dia a dia, né? Você Exatamente. Diz, né? Ah, entendi. Ok. Outra coisa que eles comentaram também, né, Fernanda, sobre a plataforma dos seus cursos online,
ter uma interação, né, com os alunos e tal. Uhum, E como foi isso para você? Porque você falou que tinha vergonha no começo, né? uhum. Mas aí com essa interação, a live, né, ao Ao vivo, vivo. essa interação, essa dinâmica diferente, né? É. Como foi essa experiência para você? Sempre dá um doki-doki no início, né? Porque a gente forma uma turma, as Sim. primeiras turmas a gente tinha aulas semanais, ao vivo também, para complementar alguma coisa, trazer um tópico novo. Era sempre uma aula nova, toda semana, fora todos os conteúdos que já tinham lá. E aí, então, essa interação, tinha, claro, várias pessoas ao vivo ali, e você fica assim, ai meu Deus, e se alguém perguntar alguma coisa que eu não sei, sabe? Sim. Então tinha essa questão, assim, de um quincho, de ficar nervoso, né, nervosa naquele momento. Mas é tudo, depois eu comecei a pensar, falei, gente, essas pessoas confiaram em mim. Essas pessoas estão aqui porque veem que eu posso agregar na vida delas. E aí eu comecei a sentir uma gratidão tão grande por ter todas aquelas pessoas ali junto comigo. Eu falei, gente, mas se eu errar, é só assumir que eu errei. Eu faço melhor da próxima vez. Se eu não souber, eu procuro. Eu trago como um shikudai pra mim no dia seguinte, né? Agora, assim, é igual, o nome, né, Nihongan com Nanda, foi justamente escolhido por isso. De ser uma coisa, vamos fazer junto comigo. E não assim, eu te ensino, Nanda Sensei ensina. Ou, sei lá, alguma coisa assim, sabe, de cima para baixo. Eu queria que realmente fosse uma coisa linear, para que a gente pudesse aprender junto. Eu aprendi muito nesses anos todos com os alunos também. E a questão da interação dos alunos eu adoro. Eu acho que realmente o termo família Nihongano que surgiu, né, diz muito sobre isso. Então a gente gosta muito de fazer desafio com os alunos, de tipo assim, ó, pessoal, bora lá, vamos na biblioteca, vai conhecer a biblioteca da sua cidade, os abrigos, se acontecer algum terremoto, alguma coisa muito grande, assim, catastrófica, você sabe pra onde você vai, Sim. você sabe o número da ambulância, você sabe o número da polícia, você sabe essas coisas básicas, porque às vezes você pode saber, eu sei o número da ambulância, mas vamos supor, estamos aqui, eu, sei lá, tem um piripaque aqui, será que o Edson sabe o número da ambulância pra chamar por mim? Então, assim, a gente precisa espalhar isso também. São coisas que, tipo, o conhecimento não faz sentido ficar só pra gente. Sim. A gente precisa compartilhar, porque senão quem se dá mal depois é você mesmo. É verdade, é verdade. Né? Sim. Então, essa interação, ela enriquece muito mais. Poxa, que legal. Não, isso que você falou informações importantes, né? Que são úteis, que a gente pode precisar, né? Normalmente no dia a dia a gente não usa, mas precisa, né? Exatamente, naquele momento. E a gente espera não usar no dia a dia, né? É verdade, ok. Fernando, você já adiantou um pouquinho, né? Que você veio aqui para trabalhar em fábrica. Conta mais um pouquinho, o que você fazia no Brasil antes de vir para cá? Eu era estudante de turismo. Ok. Antes disso... Olha, não sabia, não sabia, que legal, sim. Muita gente não sabe. Mas, na verdade, assim, eu fiz intercâmbio para os Estados Unidos no segundo ano do ensino médio. Do segundo para o terceiro. Então, a metade do segundo ano, eu fui para os Estados Unidos, morei um ano com uma família americana, voltei depois no terceiro ano. Então, eu voltei faltando 6 meses para me formar e já fazer vestibular e fazer um monte de coisa. E, assim, eu cheguei completamente perdida. Eu colei, tipo, um menino me dava cola de química, o outro me dava cola de física, eu dava cola de inglês. A gente montou, tipo, uma gangue ali. Eu falei, gente, me ajuda. Porque são 4 bimestres no Brasil. Eu ia fazer o terceiro e o quarto. Então, a minha nota do terceiro ia virar a minha nota do primeiro e a minha nota do quarto ia virar a nota do segundo. Certo. Então, eu precisava tirar notas boas para poder passar. Eu não queria repetir de ano. E, assim, fora isso, vestibular, o que você quer fazer da vida? Eu nunca tive essa... eu quero ser médica, eu quero ser advogada. O objetivo. Nunca tive nada, assim, em mente pra poder, assim, sabe, que chamava meu coração, sabe? Sim. Nada. Eu falei, gente, o que eu vou fazer na minha vida? Aí alguém falou, faz turismo. Faz turismo, porque aí você vai se formar em alguma coisa. Ok. E você já tem o inglês, você gosta dessa questão mesmo de agência de viagem, de viajar e tal. Minha mãe tinha pousada naquela época, a gente morava numa cidade turística. Então, assim, vou fazer turismo, de repente até ajudo minha mãe em alguma coisa. E depois que fizer a faculdade, no Brasil, né, se você não tiver uma pós-graduação, né, Sim. realmente fica muito difícil. E aí, a pós-graduação, você escolhe o que você pode, já que você já vai ter um certificado, uma graduação. Tá bom, 3 aninhos só de faculdade, bora lá. Eu me mudei pro Rio, né, pra poder fazer a faculdade lá, fui morar com a minha avó. E aí, estava fazendo faculdade e todo final de semana eu voltava pra minha cidade natal, onde eu tinha meu namorado lá e tal, minha família também, minha mãe e meu pai. Desculpa, qual é a cidade natal? Itatiaia. Itatiaia, ok. Isso, Itatiaia. Rio de Janeiro. Ainda é estado do Rio de Janeiro. Certo. Mas é a última cidade ali, já próximo do estado de São Paulo.
Ok. E aí dá 2 horas mais ou menos de viagem de Itatiaia para o Rio de Janeiro, né? Eu nasci no Rio de Janeiro, mas aí pequenininha minha família já se mudou pra lá. Ok. E aí, então, eu ficava nesse final de semana, voltava, ia pro Rio de manhã bem cedinho, ônibus de 4h pouca da manhã pra ir direto pra faculdade. E aí eu fiz a faculdade no mais curto período possível, então eu estudava de manhã e de noite. E durante o dia eu trabalhava numa joalheria, chamada H. Stern. Sim, Né? Muito famosa. Famosíssima. Pois é, éramos, assim, 30 meninas, assim, sabe? Era um ambiente, assim, super legal. Tudo a ver com você, né? Acho que ali que começou. Ok. ali que realmente, eu acho que o ambiente é muito importante. Ah, sim, sim. Ali eu fui selecionada depois de 5 entrevistas. Então, você vê que, né, primeiro que eu fui levar meu currículo no aeroporto, porque eu queria trabalhar no aeroporto. Eu queria ver gente passeando, gente viajando, pessoas assim, sabe, com a mala correndo, assim, bem vestidas. Sim. Falei, eu quero estar neste ambiente. Ok. Aí eu entreguei um currículo na H-Stand lá. Que eu fui entregando pra um monte de gente. Do aeroporto do Galeão? Não, foi no Tom Jobim. Ah, Tom Jobim, tá. No Ok. Tom Jobim. Tá. Aí eu fui lá, entreguei todo, e aí me chamaram na H-Stand, só que na filial em Ipanema, que é onde é a fábrica mesmo, onde fazem as joias e tal. E aí eu fui lá e faz uma entrevista, depois vai lá, faz outra entrevista. Naquela época eu coloquei que eu sabia, tipo, inglês e espanhol fluente. Aí Eu sabia. Não, em espanhol não era muito fluente, não. Ok, tá. O espanhol era uma tristeza, continua sendo uma tristeza. E aí tinha uma entrevista em espanhol, uma entrevista em inglês. Então tinha tudo isso. Por quê? Se você falasse inglês, era R$100 a mais no seu salário. Se você falasse inglês e espanhol, era R$200 a mais. Quem falava japonês era outro uniforme e era outro andar muito mais chique. Nossa. Aí eu ficava olhando pras meninas, tudo descendente, sabe? Lá em cima. Poxa, até o uniforme é bonitinho, mais bonitinho que o nosso. Entendi. Mas aí tinha, assim, uns 50 vendedores de todas as nacionalidades possíveis. E aí tinha as bandeirinhas de quantas línguas eles falavam. E era no mínimo 4 línguas que cada um deles falavam. E eram grupos daqueles sheiks árabes e pessoas assim. E aí a gente era assistente, né? Então o vendedor pedia, pega lá o berloque de Turmalina, Paraíba, pega lá não sei o que. E aí eu falei, meu Deus, como é que eu vou memorizar tudo isso e aprender sobre as pedras preciosas todas? E aí eu ia no cofre, pedia para as meninas do cofre, levava lá, e às vezes a gente tinha que experimentar, né, as joias. Aí saía de lá, ia de novo para a faculdade. Eu estudava em 3 campos diferentes para poder fazer a faculdade mais rápido possível. Sim. Porque aí já tinha planos de vir para o Japão, né? Aí eu já, né, com esse namorado, ele era descendente, então, assim, a família dele, tinha uma parte da família aqui. E aí, então, vamos pro Japão. Falei, tá bom, né? Não tenho expectativa nenhuma depois da faculdade. Então, aí me formei no mesmo dia que eu fiz a última prova, eu vim pro Japão. Até meu irmão foi colar grau e pegar o meu certificado, meu diploma, que eu nunca nem vi. Sério? Mas foi meio que assim, até vir para o Japão, né? E aí aquele pensamento, né? Vim pro Japão, ficar 3 anos, no máximo 5 anos, voltar para o Brasil e realmente ter uma vida em casal, né? Porque tinha 18, 19 anos nessa época. Ah, ok. Poxa, que história legal. Não sabia dessa história. Que história rica, né, de vida, né? Que legal. Um pouquinho. Fernanda, já faz bastante tempo, né, que você ministra as aulas o curso de Nihongo, né, as aulas de japonês, né? E eu sempre vejo nos seus posts que você apresenta teus filhos, né, tal. O que eles acham de você ensinando Nihongo para brasileiros? Seu marido, tua família, como eles reagem quanto a isso? Então, quando eu comecei nas redes sociais, assim, fazer essas lives de 10 minutinhos, né? O meu marido ainda estava trabalhando, muitas vezes ele chegava, se ele via no relógio que era tipo 7h30, mais ou menos, talvez estava indo, ele entrava bem assim, sabe, na pontinha do pé, porque a gente morava num apartamento bem pequenininho. Então, assim, abria, eu já tava ali fazendo live. Então, ele via que eu tava fazendo aquelas lives e tudo bem. E aí eu falei pra ele, olha, tem uma outra equipe, né, que quer fazer um curso online junto comigo. Ele falou, tá bom. E beleza, né? E aí, trabalhando sempre, fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. E aí eu falei, olha, a gente abriu a primeira turma e deu muito certo. Então, a gente vai precisar abrir uma empresa. Aí eu lembro que ele tava, tipo, tirando o terno dele, né, voltando do trabalho, ele falou, o que você tá fazendo na internet? O
que você tá Levou um fazendo susto. na internet? Eu achei que você estivesse só, tipo, ganhando um Okozukai, sabe? Ganhando uma mesadinha. Ah, ele não tinha ideia do nível que estava, Não né? tinha ideia nenhuma, Sim. nenhuma. Aí ele começou, a gente sair, as pessoas pararem pra tirar foto. Aí ele falou assim, você conhece? Eu falei, não conheço. Me segue nas redes sociais. Não? Aí que ele começou a ver, até que ele participou de um evento do Nihongan, ele viu a quantidade de pessoas, e ele, tipo assim, fica sem palavras, Se porque ele não assustou. esperava. Ele se Ok. assustou. Porque eu também não tinha noção. Certo. Eu até tinha um pouco mais que ele, mas é aquele negócio, não, gente, é um momento, é uma coisa que as pessoas estão gostando e tal, mas, sei lá, daqui a um ano, talvez ninguém lembre mais de mim, não sei. Tá. Então, assim, era um momento que eu tava vivendo, mas não tinha uma expectativa. Muitas coisas da minha vida, eu não tenho uma expectativa pro próximo passo. Eu vivo aquele momento e pronto. Ok. E aí, ele vai cada dia um dia. Sim. Né? Então, ele começou a ver a grandiosidade da coisa que estava se tornando. Ganhei o prêmio do Fox Brasil nesse ano, no ano de 2018. Então, assim, recebeu um prêmio no palco. E assim, aí ele começou a realmente a ver aquilo com outros olhos. Certo. E aí, então, as crianças eram muito pequenininhas, eles não tinham muita noção, mas aos pouquinhos também, né, essas pessoas tirando foto, falando o nome deles. E eles assim, mãe, eu não conheço. Eu falei, não, tá tudo bem, ele segue a gente nas redes sociais e tal. Que legal. E aí a Flor perguntou de mãe, você é youtuber? Aí eu falei, não necessariamente, mamãe tem, né, canal no YouTube e tal, mas o trabalho é diferente. Então, às vezes eu tô trabalhando aqui, eles vêm aqui, isso aqui que você vai dar pros seus alunos? Aí o Caio quer fazer também, sabe, os exercícios pra ver se ele consegue e tal. E aí, então, hoje em dia, eles já têm uma consciência maior, né, de que eu dou aula para outros brasileiros de japonês. Entendi. Mas ainda não tá ainda 100% assim na cabecinha deles o que significa isso. Ah, entendi. Eles não têm, assim, o tamanho da repercussão que tem o seu trabalho. Não tem. Não tem. Não Poxa, que legal, Fernanda, que bom. E, Fernanda, e você quer que os seus filhos sejam fluentes em português ou em outra língua? Aí eu acho que quanto mais língua a gente fala, melhor. Poxa, que legal. Ainda mais o português, porque o português ele já abre portas pro italiano, pro espanhol, todas essas línguas que vêm do latim, né? Sim. Então, eu acho que é muito interessante. Ah, ok. E eles gostam, assim, eles se interessam pela aprender outra língua ou não? Eles gostam. Como eu trabalhava numa escola internacional Sim. e eu estava presente dentro desse ambiente, e era um ambiente muito familiar para mim, eu gostava muito. E eu não conheço muito o Yotin da escola japonesa, eu não sei como é que funciona. Então, quando eu abri o Nihongando em fevereiro, em março, eu consegui colocar o Kaito na escola internacional, porque já eram as inscrições para ele começar em abril. Certo. Porque até então, assim, escola internacional não é barato, né? Então, assim, você vai pagar, vai desembolsar aí uma faixa de uns 80, 100 mil por mês numa escola internacional. Era o que os meus alunos pagavam quando eu trabalhava nessa escola. Então, era um investimento muito alto, a gente não tinha condições de ter isso. Mas abrindo a primeira turma ali, eu consegui convencer o marido. Falei, marido, senta aqui. Olha, eu acho que é importante e tal. Eu consegui o dinheiro para pagar 1 ano do Kaito na escola internacional. Vamos deixar ele 1 ano? Aí ele falou, não, tudo bem, se temos esse dinheiro para pagar 1 ano, vamos colocar ele na escola internacional 1 ano. E aí, graças a Deus, né, o trabalho foi fluindo, as coisas foram, né, ficando muito, muito melhores até então. E aí a gente conseguiu colocar os dois na escola internacional. Então eles saíram com o inglês fluente para o primeiro ano do ensino fundamental na escola japonesa. Então, até então, eles tinham fluente o inglês e o japonês. Nossa. Mas aí na escola japonesa, né, conforme o tempo vai passando, não usa tanto o inglês, vai esquecendo. Sim. Então isso é normal. Então eles gostam de aprender outras línguas, eu ensino algumas palavras para eles, frases em português também, mas eles são livres para eles pensarem em japonês, ou inglês, ou português, e a gente mistura todos os três, na verdade. Ok, entendi. E você está estudando alguma outra língua agora, atualmente, ou não? Não, Porque a línguas vida é muito novas corrida, não. né? É bastante corrida. Às vezes Sim. dá uma vontade, assim, de estudar uma coisa, porque quando você aprende uma língua estrangeira, você já sabe o caminho que você precisa percorrer, você já sabe o que vai funcionar, o que não vai funcionar. Então eu tenho certeza, não é assim, me vangloriando, que se eu pegar para estudar alguma outra língua que não seja, tipo, muito hard, tipo um chinês, um alemão, mas tipo um francês, espanhol, italiano, eu tenho certeza que vai ser muito mais, o caminho vai ser muito mais rápido. Certo. Mas eu preciso focar, né? Por mais que às vezes o coração queira novidade, fazer coisas novas, e não, calma, vamos focar no que já estou fazendo
pra não sair do foco. Porque a minha tendência é sair do foco muito rápido, né? Pelo meu temperamento, porque eu quero muitas coisas, muitas novidades. Certo. E aí, às vezes, eu tenho que segurar, falar assim, não, calma, respira, vamos continuar com esse aqui. Então, não tem outra língua em estudo agora, não. Ah, tá, mas futuramente você... Sim, Pode ser tem que vontade, sim. sim, né? Porque o japonês foi uma válvula pra mim de, assim, de sair de uma depressão praticamente. Né? Quando as coisas não estavam indo bem no meu relacionamento com o meu ex-marido, a gente teve, assim, momentos muito difíceis mesmo juntos. Aqui no Japão. Aqui no Japão, né? Eu saí fugida de casa praticamente, porque eu já não queria mais estar naquele relacionamento. Então, assim, no dia que ele tava trabalhando, eu tava de folga, catei minhas coisas e sumi. Depois ele descobriu onde que eu tava. Sério? Ele descobriu que eu vou dando dicas, né? E aí Sim. acaba, eu não sei esconder direito as coisas. E aí depois descobriu, aí depois eu comecei já o meu relacionamento com o meu marido, mas aí foi bem complicado essa questão, assim, sabe? De importunação depois do término, de realmente, assim, aquelas coisas, né? De quando você conhece a pessoa, depois que você separa, né? Sim. Então foi bem complicado. E aí, então, eu né, primeiro saí disso. E aí, nesse momento, foi tudo ao mesmo tempo. Foi o terremoto lá em cima do 11 de março, com o tsunami. Então, foi naquela semana eu estava saindo de casa. E aí, eu já tinha me matriculado numa escola internacional, não, uma escola intensiva de japonês. Até fiquei pensando assim, paro de estudar ou não paro, mas quando você entra numa escola de semongaku, você tem que pagar 6 meses adiantado. Então, eu tinha pagado $500 mil pra escola já. Tá, Que era por $500 compromisso. mil por semestre. Então, assim, não tinha sobrado nada pra mim. Ai, volta pra casa, filha, vai, não sei como é que vai estar o Japão, mas não tem dinheiro pra passagem. Não tem dinheiro pra passagem, não tem passagem vaga, né? Porque tava todo mundo indo embora naquela época. Então, assim, não tem como eu sair daqui. E aí, eu só tinha o quê? Um Léo Palace, uma kitnet e a minha escola de japonês. Então, eu comecei a realmente estudar. Eu passava o dia inteiro estudando. Então, aquilo dali foi uma coisa que, assim, me preencheu naquele momento. Aquela solidão, aquele sentimento todo de que, meu Deus, o mundo lá fora tá acabando. Insegurança, sim. Insegurança, essa radiação vai chegar aqui, não vai chegar aqui. Aquelas montes de notícias, tudo embolada. Não tinha ainda as redes sociais como a gente tem hoje. Então, a gente tinha muita insegurança do que estava acontecendo. Aí eu falei, vou desligar tudo, vou ficar só aqui no japonês. Estudando. E aproveitou aquele momento para ficar focada. Exatamente. Poxa. Então, assim, pra mim foi uma válvula, assim, de tipo assim, que legal. Gostei, aquilo ali me ajudou naquele momento. Nossa, e foi uma virada de chave, lógico, né? Com certeza. Poxa. E eu nunca iria imaginar que aquela decisão lá de estudar o japonês fosse, né, estar ligada com o que eu vivo hoje. Certo, entendi. Poxa, que história bacana, Fernanda. E, Fernanda, que conselho você tem para dar, né, para as pessoas que se sentem desmotivadas pelo próprio dia a dia, muito trabalho, cuidar de filho pequeno? Que dica você dá para essas pessoas que querem estudar o japonês, mas não encontram o tempo necessário para começar ou para continuar? Então, é uma frase que eu gosto bastante, assim, você tem que escolher o seu difícil. Porque tudo vai ser difícil. Em japonês é difícil. Tá? Prioridades, você fala. Ter também. Prioridades na vida. Okay. Isso também é muito importante. Tá. Se você não tem um planejamento, isso tudo torna as coisas muito mais... Tipo assim, você vai viver o dia a dia, os anos vão passando, a nossa comunidade está envelhecendo, as pessoas que vieram lá com seus 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, já estão aí na faixa dos 40, 50, já estão sentindo o peso, não só fisicamente, mas também do Japão, que é muito cruel em relação a essa questão de idade, de trabalho, né, de força de trabalho. Então, assim, eu falo para as pessoas, gente, aproveita quando você tá genki, quando você não tem nada, nenhum problema de saúde, você não precisa frequentar um hospital, você não precisa comprar remédio, você tá genki. Você tá assim, tipo, japonês é muito difícil, fico procrastinando. O que é uma procrastinaçãozinha agora? Pensa lá na frente, qual que é o futuro? O que você tá construindo agora, que você vai usufruir lá do futuro? Então, assim, eu tô com o disco arranhado, eu falo isso constantemente para que as pessoas possam acordar desse dia a dia. Porque uma das coisas que eu saí da escola de japonês, já tinha o meu diplominha lá, não tinha meu diplominha ainda não, porque eu falhei no N2 na primeira vez. Okay. Então, eu encerrei a escola tendo essa decepção de tipo assim, meu Deus, eu não consegui passar, e os chineses que estudavam comigo tudo no N1, e eu que estava estudando junto com eles tinha fracassado no N2 naquele momento. Mas aí depois, 6 meses depois, eu tentei de novo por conta e passei. Mas naquele momento, sabe o que eu fiz?
eu fui começar a ver fábricas para trabalhar. Porque, assim, eu tava já um tempo sem trabalhar, meu dinheiro já tinha acabado, o marido, aí a gente já tinha se casado, né, porque aí ele assumiu as contas de casa, então, assim, a gente casou muito rápido, acho que com uma semana a gente já começou a morar junto. Que legal. E, assim, aí ele falou, ele já assumiu as contas de casa, tipo assim, não, se eu for morar aqui, eu pago tudo, e você fica só estudando. Eu falei, que bom, muito obrigada. Que E marido, aí, hein? logo depois, eu precisava ir embora, né? Porque eu não tinha visto, né? Eu tava estudando japonês para ir embora. Era o que muita gente não faz, né? Não, se eu for embora, eu nem vou estudar japonês. Resolvido, eu falei, gente, mas você tá no melhor lugar pra você aprender japonês. Por que você não vai aprender japonês aqui pra ir embora já sabendo japonês e se diferenciar no mercado de trabalho no Brasil? Ok. E assim, as pessoas não pensam, né? Pensam só em juntar dinheiro, mas você chega no Brasil, você gasta tudo, gente. Dinheiro é uma coisa que, tipo, você ganha e depois você gasta. Se você não ganha e investe em alguma coisa, aquilo ali vai embora do mesmo jeito, igual água. Em cultura, sabedoria e conhecimento. Com certeza. E aí, então, que aquilo dali vai te construir, vai te colocar em ambientes, vai te colocar em conexões, que aquilo ali vai te trazer benefícios. Muitas vezes você aprende um negócio e fala assim, pra que eu vou usar isso? Mas aquilo dali vai te levar para um outro nível, que aí sim você vai conseguir acessar outras coisas. E aí, naquele momento, então, que eu parei para estudar e depois voltei para o mercado de trabalho, eu queria fábrica. Por quê? Fábrica, aquele pensamento de brasileiro, fábrica ganhar bem. Sim. Eu tenho força de trabalho, tenho 20 e pouquinhos anos, eu consigo fazer muitos anos, bora lá fazer dinheiro. E aí, nessa época, meu marido falou assim, mas por que você quer tanto dinheiro assim? Aí eu falei, mas todo mundo quer bastante dinheiro, não quer? Ele falou, não, mas qual que é o pensamento daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos? Eu falei, quanto mais, melhor. Esse é o meu pensamento, né? E ele falou, não é bem assim que as coisas funcionam. Se você quer juntar quanto? Eu não tinha essas respostas. Provavelmente eu iria ganhar muito dinheiro, mas eu iria gastar do mesmo jeito. Okay. Ganhar e gastar, porque uma coisa é certa, né? A gente ganha, a gente gasta. Sim, sem um objetivo sem concreto. Um objetivo concreto, era isso que ia acontecer. Ele falou, mas por que você quer fazer? Aí eu falei, eu quero dar aula de inglês. Porque isso já era uma coisa que eu queria fazer, mas o salário era muito baixo. Né? Ser um professor de inglês numa escola dessas de rede não ganha muito bem. Né? Se eu comparar com fábrica, você trabalha muito, muito menos, claro, mas você ganha também muito menos. Ok. E aí, então, eu falei, eu quero dar aula de inglês. Ele falou, então vai dar aula de inglês. Eu falei, mas meu salário não vai nem chegar a 100 mil. Eu falei, mas qual que é o problema nisso? Eu falei, tá bom, então vou dar aula de inglês. Aí eu comecei a dar aula de inglês. Certo. E aí, na verdade, eu fui para uma escola, né, dessas de rede brasileiras. E aí, no dia que eu entrei, a secretária saiu. Então, eles me colocaram na secretaria. E aí, começando a dar algumas aulas de inglês, mas ainda muito pouco. E aí, aquilo dali começou a, tipo, nossa, era isso que eu queria, mas eu não tô feliz. E aí, com uma conversa com uma pessoa, assim, muito aleatória, ela falou, nossa, por que você tá triste? Eu falei, acho que eu tô desmotivada. Era isso que eu queria, mas não é mais, sabe? Aquela sensação de que, assim, nossa, será que eu não tô sendo... Vou voltar de novo. Porque eu coloquei a mão no microfone. Falei, nossa, mas será que eu não tô sendo grata o suficiente? O que tá acontecendo comigo? Ela falou, mas o que você gostaria de fazer? De novo, né? A pessoa me perguntou, mas o que você gostaria? Sim. Eu acho que eu quero dar aula pra criança. Eu quero dar aula de inglês para criança, não para adultos. Adultos é legal, mas eu acho que essa coisa de estar com crianças, eu acho que vai ser bem legal pra mim. Tinha alguma coisa que me puxava pra esse lado. E ela falou, mas por que você não vai? Eu falei, né? Por que eu não vou? E aí eu fui no Hello Work. E aí eu falei, olha, eu quero dar aula de inglês pra criança. Aí ela falou, olha, tem essa escola aqui, mas a vaga é pra gerente da escola. Eu falei, mas eu quero essa daí. Eu ia ser gerente? Claro que não. Não tinha experiência nenhuma pra ser gerente. Mas é aquele negócio, são as oportunidades. Uma vez lá dentro, conhecendo, fazendo uma entrevista, conversando, as oportunidades se criam. Certo. E aí, no mesmo dia, falaram, olha, hoje vai ter entrevista, então, era lá em Atos, tá? Nossa, falei, meu Deus, não sei nem chegar em Atos, tá? De trem. E aí fui, era um verãozão, eu cheguei suando, pingando, e eu, assim, toda vez colocando os paninhos aqui, os hankachi. E aí eu fiz a entrevista com a diretora, e a diretora falou, olha, realmente é uma vaga para gerência, a gente não tá buscando um estrangeiro aqui, a gente precisa que seja uma pessoa japonesa para poder fazer de trâmites e tal. E pra mim, assim, isso não é preconceito nenhum, é realmente a descrição da vaga. Mas aí ela falou, mas, porém, todavia, precisamos de uma professora de inglês pro Natsu Yasumi, né, pro Summer School, que é um programa de 1 mês, que aí a gente vai intensificar as aulas, e aí a gente precisa de mais professores. Você aceita?
Falei, aceito. Ela falou, pois é, são 260 mil para você trabalhar um mês, 5 horas por dia. Eu falei, aceito 2 vezes. Topo. Topo. Ainda vai me dar treinamento ainda? Ela falou, tudo isso. E aí eu fui, trabalhei esse um mês. Foi bem difícil no início, porque eu trabalhava lá e ainda nessa outra escola, então eu fazia dupla jornada. E assim, eu não sabia nada, não sabia nem uma musiquinha de Hello, Hello, não sabia musiquinha de criança. E eram 10 crianças. Eu nunca tive contato até então com criança japonesa. Então, assim, os nomes, os rostinhos, pra mim era tudo igual. Ainda tinha gêmeos ainda na sala. E assim, eu fui um completo desastre. Como todo iniciante é um completo desastre. E eu não sabia nada, eu ficava perdida. Mas aí deu tudo meio que certo. E naquela época eu tinha muita dificuldade o meu inglês estava enferrujado ainda, porque eu estava muito estudando japonês, então às vezes eu misturava o japonês com o inglês. Mas assim, foi um mês para já acertar essa questão. E aí eles falaram, olha, a gente tem professores que estão indo embora para os Estados Unidos, só que metade vai ficar com o professor, metade vai ficar com você. Você vai trabalhar só 17 horas por semana e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Então eu trabalhava bem pouquinho, mas aí depois no próximo ano letivo eu já fui efetivada, já ganhava bônus, já comecei a fazer os currículos da escola. E aí, dentro dessas conexões com outros professores, eu falei, por que você não dá aula também particular? A gente dá aula, ganha 3 mil a hora, dando aula particular em café. Eu falei, eu também quero. Então, eu trabalhava de manhã na escola internacional, e à noite eu trabalhava dando aula particular para outros japoneses que queriam fazer prova de proficiência da língua inglesa e outras necessidades diferentes. Nossa. E aí eu falei, nossa, tô com a vida que eu realmente queria, porque eu trabalhava com pessoas, eu via o dia, a gente saía para fazer os passeios da escola, ia no parquinho com as crianças. Então, assim, falei, nossa, o que eu ia fazer dentro de uma fábrica e que eu não ia usar os meus talentos, que eu não ia desenvolver os meus talentos, porque eu não estava pronta. Mas é só dizer sim para as oportunidades. Então, aquilo ali foi um aprendizado muito grande. Aí, quando eu tive o Kaito, eu queria voltar para essa rotina toda. Mas aí as mulheres batem numa coisa que significa o quê? Ou você vai deixar ele numa creche, às vezes a creche custa mesmo tanto de que você vai ganhar de salário. Certo. E aí não compensa, né? Aí eu falei, não, vou ficar com o Kaito em casa, e aí veio o online, veio dar aulas de japonês. Japonês, ok. E aí que eu vim pra essa parte. Mas aí tive ainda algumas aulas montava grupinhos aqui em casa mesmo, ali na sala. Presencial com as crianças daqui do bairro. Complementava a renda também, dando aula dessa forma. Aí eu parei, porque aí realmente as crianças iam entrar pro Shogaku, tinha que me dedicar mais para eles, né, para poder ajudar eles na escola e tal, e aí eu realmente parei com essa função. Entendi. Poxa, professora de Nihongo, empreendedora e coach de motivação também. Maravilhoso. Que vida legal. E você pretende retomar esse presencial ou não? Porque parece inglês. que eu gosto bastante. Você gosta, né? Eu gosto. Com crianças. Com criança. Tá. Poxa, que legal. Eu gosto bastante. Depois eu trabalhei numa creche japonesa também, que aí eu levava o Kaito, ele ficava lá na creche, eu dava aula, eu ficava junto, né, dando as aulas lá também. Aula de inglês para as crianças japonesas. Aula de inglês para criança japonesa. Então, assim, é uma coisa que eu gosto bastante. Tinha todos os materiais aqui em casa, fiz cursos também para isso. Então, assim, muitas pessoas me pedem, que me conhecem, então até mesmo na escola das crianças, que sabem, assim, nossa, onde você aprendeu inglês, como é que foi e tal, e eu trabalhei em tal escola, e essa escola que eu trabalhei é uma escola bastante famosa aqui em Nagoya. Então, nossa, você trabalhou em tal lugar, você não dá aula pro meu filho? Então, assim, dá vontade de falar, sim, dou sim, né? Okay. Mas é aqui de novo, né, foca, porque eu quero fazer tudo. Né? Então, eu preciso realmente, assim, dizer não. Eu aprendi a dizer não para muitas coisas para poder focar em uma coisa só. Certo. Isso é uma coisa que para mim é muito difícil de fazer. Porque eu quero ajudar todo mundo, eu quero fazer tudo, eu quero me aventurar em tudo. Para mim, tudo eu vejo uma oportunidade. Então, isso fica assim, calma, respira, fala, não posso. Entendi. Fernanda, assim, não estereotipando o tipo de pessoas, não falando mal, não comparando nada disso, mas eu vejo que seu marido, ele tem uma cabeça mais diferente do que um japonês comum. Por quê? Porque você é uma mulher de personalidade. Uhum. Não estou falando mal, né, mas as mulheres japonesas são mais assim, como fala. Elas são menos ativas, elas não têm a personalidade forte como uma brasileira como você. Como que ele reagiu quanto a isso? Ele é aberto a isso desde que você conheceu ele? Porque você falou que
logo vocês já, né, moraram juntos e tal. Eu acho que ele era bem receptivo, assim, quanto a estrangeiros. Foi isso que aconteceu? Sim. Quanto a estrangeiro, sim. Sempre foi. Tá. Sei de algumas histórias aí que ele já namorou outras meninas de outras nacionalidades. Ok. Mas não tenho detalhes sobre, porque o japonês é muito fechado em relação a isso, né? Sim, Tipo ok. assim, não. Por que você quer saber, assim, daqui pra trás? E realmente, é só pra gente ficar depois jogando na cara do marido, Sim. né? Não, porque... Aquela coisa bem de relacionamento brasileiro que eu já vivi, já fiz isso muitas vezes. Então, assim, um relacionamento com ele... É porque eu não sei de outros japoneses, porque eu nunca me relacionei com outros japoneses. Ok. E também, quando eu trabalhei com brasileiros, né? Então, assim, eu não tinha aquele estereótipo do japonês aqui de fábrica, sabe? Eu não tenho isso na minha cabeça, eu não tenho esse estereótipo. Certo. Então, assim, a primeira referência que eu tive foi ele. Mas quando a gente se conheceu também, ele era muito diferente. Essas pessoas não sabem. Às vezes eu falo algumas coisas, porque também, né, é dele, Sim. né? Não faz sentido eu ficar expondo. Mas ele era uma pessoa também muito diferente, no sentido de vida mesmo, vida meio louca, sabe? Sim. Fumava bastante, tinha os cabelos, assim, bem diferente. Tá Fazia descoladão. baita. Ele não tinha um emprego fixo, ele fazia baita em fábrica. Tá. Né? Então, assim, quando ele me conheceu e ele falou assim, olha, eu quero... A gente começou a morar junto, né, já desde o iniciozinho ali, até porque ele morava numa cidade muito distante, então ele teve o Golden Week e ele acabou ficando. Certo. E nisso, eu acabei um dia falando uma coisa, aquela coisa que a gente fala e a gente nem percebe o peso daquilo que a gente falou pra outra pessoa. E eu comentei, não, no Brasil as pessoas muitos não oficializam relacionamento e falam que estão casados, estão morando juntos, chamam de marido, mulher e tal, mesmo não tendo assinado nenhum documento, porque assim, é uma questão de documentação somente, né, no Brasil. Aqui já não, né, aqui você já pega o sobrenome, você já entra dentro né, da árvore genealógica daquela família, já é um pouco diferente. Então aquilo eu falei pra ele, nossa, a gente vive uma vida de casado. E aí depois ele me contando, né, ele falou, nossa, eu nunca tinha parado pra pensar que aquilo dali era uma vida de casado, porque eu nunca pensei em me casar. Eu nunca nem cogitei em me casar. E hoje a gente fala, né, se não fosse comigo, realmente ele não casaria com ninguém, tenho certeza absoluta disso. Ele não é uma personalidade, assim, um jeito de que ele iria formar uma família, ter filhos, não, de jeito nenhum, era tipo vida louca mesmo. Certo. E quando eu falei aquilo que a gente já estava vivendo uma vida de casado, e aquela vida de casado ele gostava de ter, aí ele quebrou essa barreira de casamento. Foi a virada de chave. Foi a virada de chave pra ele, porque pra ele, tipo, casar é um negócio muito chato, então assim, quando ele viu que aquilo dali era um casamento, e aí então mudou muita coisa nele. Então ele foi buscar um emprego fixo, aí ele já começou a falar de estabilidade, de daqui a quantos anos a gente pode pensar em ter filhos. Então tudo na nossa vida foi muito conquistado, porque a gente era dois meio quebrado mesmo lá no início. Sim, pelo que você contou até agora, sim. Sim, ele não veio, tipo, com nenhum pacotinho, assim, especial de uma herança, nem nada, zero. Ele trabalhava realmente em fábrica, ele tinha um carro bem velhinho. Então, assim, tudo que a gente foi fazendo, a gente foi construindo. A gente se casou, um ano depois, ele conseguiu comprar a nossa aliança. Mais um ano depois, a gente tirou as nossas fotos de casamento. E aí, 2 anos depois, a gente teve o Kaito. Então, assim, foi tudo bem planejado, programado para isso. Então, assim, essa questão, né, dele, ele foi mudando junto. Ele foi se acomodando no meu jeito também, das coisas que a gente ia para churrasco com brasileiros. Ele também ele é bem aberto. Apesar dele ser uma pessoa muito tímida, ele não tem rede social, ele não gosta muito de aparecer. Ele é uma pessoa assim, tipo, não, é você, eu tô aqui. Não, mas eu já vi ele cozinhando na internet. Sim. Agora. Mas ele tava bem desenvolto no vídeo, eu senti, ou não? Não, ele realmente, assim, ele tá cada dia melhorando nessa questão da desenvoltura, mas como qualquer outra pessoa, bem travado ali no início. Mas aí ele tá se abrindo um pouquinho mais, e a gente fez um evento presencial também, então ele começou a ouvir as histórias, falou, nossa, meu filho gosta muito da escola, da refeição da escola, e eu não sei fazer em casa, e aquilo dali falou assim, nossa, essa criança quer comer a comida da mãe, desse sabor japonês, a mãe não consegue fazer, vamos ajudar,
sabe? Então ele começou com esse contato físico mesmo, né, de outros brasileiros, ele começou a mudar aquilo também na cabeça dele, Certo. e que pra ele era óbvio fazer um misoshiro, né, Sim. para as outras pessoas não é tão óbvio assim, Entendi. né? Então quebrando essas crenças que muita gente tem de vários sentidos, então ele também tá nesse processo. Poxa, que legal. Com todo respeito, entre aspas, 2 desajustados tiveram esse resultado que vocês têm hoje. Poxa, que Exatamente. história legal, Fernanda. Não sabia. Eu tinha uma imagem completamente diferente, assim, de você, dele. Assim, tipo assim, já tiveram uma formação aquela toda padronizada, certinha, né? E foi Tudo totalmente uma ao contrário, construção. né? Tudo Poxa, uma construção. que legal, Fernanda. Parabéns, hein, para vocês. Obrigada. Fernanda, a gente estava comentando, né, Uhum. sobre esse trabalho de internet, né, que nós fazemos, né, eu com o podcast, você com o curso de Nihongo. Você sofre com haters ou não? Olha, não, diretamente, assim, que eu me lembre, Sim, teve uma pessoa, ok. a gente tava viajando pra algum lugar, voltando de viagem, eu lembro que eu tava na estrada, e eu vi aquele comentário num vídeo patrocinado, porque os vídeos patrocinados são vídeos que, assim, rodam a internet, né? São pessoas que nunca te viram na vida e que vão comentar o que elas querem comentar. E aí teve um comentário que eu acho que alguém da equipe printou e mandou pra mim, porque eu também não fico olhando. Ah, certo. Eu não vou atrás muitos. também, não tem como. Aquele negócio, foco é onde? O foco é no executar. Ok. Então, assim, esses comentários, assim, muitas vezes alguém da equipe responde, ou então alguma coisa que eu preciso responder, uma coisa mais particular, eles mandam pra eu poder responder. E aí veio esse comentário falando que assim, por que eu vou aprender como uma brasileira? E assim, se eu for aprender mesmo, eu quero aprender com alguém descendente. Né? E aí eu falei assim, nossa, olha só, esse comentário, aí eu peguei aquele comentário. Sim. E eu fiz toda uma narrativa, né? Que é como conduzir isso aqui. Porque uma situação, você pode fazer dessa situação de várias formas. Sim. Qual que é o ponto final? O ponto final que é inspirar, é motivar, é criticar, é fazer daquilo ali alguma coisa engraçada, contar uma história. Qual que é o ponto final? Então a gente tem o início, que é um comentário desse sentido, assim, e o outro, o ponto final onde que eu quero chegar. E eu fui no comentário mesmo de, tipo assim, trazer uma consciência diferente para as pessoas. Porque talvez esse pensamento seja um pensamento de muitas pessoas também. Certo. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe aquele comentário falando essa questão de, poxa, eu não sou descendente, mas eu ensino a língua japonesa. O que muitas pessoas veem isso como alguma coisa positiva. Falam, nossa, eu que sou descendente e não aprendi uma brasileira pura, né? Eu sou chamada de brasileira pura, mas pura ninguém é, né? Eu tenho outras ascendências, só não tenho a japonesa. Não tem descendência japonesa, que já é muito por ter aprendido Nihongo. Sim, continua, né? por favor. Sim. Mas, então, e começa daí. O que é o termo brasileira pura? Já começa por aí, né? Então, assim, ninguém é puro. Todo mundo tem uma mistura de alguma coisa. E aí eu fui trazendo aquela narrativa e falando assim, poxa, imagina se esse rapaz que é brasileiro puro, ele aprende tão bem o japonês, mas tão bem, e que ele sente vontade, ele vê uma oportunidade de ensinar o japonês. Quem é ele para ensinar o japonês, sendo que ele é brasileiro puro? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com as coisas que a gente fala, porque talvez essas coisas que a gente fala tá tão enraizado dentro da gente que vai limitar a gente lá na frente. Ok. E talvez você não tenha um próprio resultado. Como que ele vai ter um resultado e ele vai falar bem japonês se ele é um brasileiro puro também? Sim. Então, assim, eu trouxe essa consciência de que, assim, opa, peraí, será que você também não tem muitos pensamentos que estão, ao contrário, te travando de aprender o japonês? Né? De, tipo, errar. Se eu errar, o que as pessoas vão pensar de mim? Você não erra uma conjugaçãozinha na sua língua nativa, que é o português? Você escreve um texto perfeito sem nenhum erro de português? Então, assim, qual que é o problema de você errar um kanji, errar uma coisa que você falou? Né? Então, assim, eu procuro sempre trazer um ponto de vista ao contrário. Mas e se fosse assim? Né? E para que as pessoas comecem a entender que as travas de não aprender o japonês, elas são colocadas muitas vezes por nós mesmos. Certo. Né? E voltando um pouco naquela questão de como que uma pessoa que trabalha em fábrica, que tem esse dia a dia, ela pode aprender o japonês, realmente quebrando essas crenças. Sim. E entendendo que o tempo que você gasta na fábrica, eu falo isso, aí eu vou sofrer rente. É muito mal pago. Sim. É muito mal pago. Mesmo que você fale, não, mas eu ganho 2.000 ien a hora. Mas você sai do trabalho, você é genki pra fazer o que você quiser. Liberdade. Não, mais pela energia. Sim.
você chega em casa de que jeito? Ah, só o pó. Eu falei, mas então se você chega só o pó, o momento que você saiu da fábrica ali, você ainda meio que tá trabalhando. A sua cabeça, tipo, tá lá ainda. Sim. Então você não trabalha 12, 13 horas, você trabalha muito mais, porque Com sua certeza. cabeça já não tem gank ali na sua cabeça. Você não tá bem pra fazer alguma coisa. Tá. Tem gente que leva o trabalho para casa ainda, muitas pessoas, sim, não? Também, né? Sim, verdade. E são coisas assim que é começar a mudar algo. Se você não mudar algo, as coisas não vão mudar. Ok, isso aí. Então, assim, se você tá hoje numa fábrica trabalhando, quer aprender o japonês, nessa rotina você não vai conseguir desse jeito. Então, o que eu falo para os meus alunos? Tem uma coisa chamada diagnóstico do tempo que eu coloco lá dentro da plataforma, que é uma ferramenta tão simples, mas que você consegue enxergar o que você faz todos os dias. E para ver aonde que tá indo o seu tempo. Você trabalha bastante? Sim, mas e depois você faz o quê? Porque essas coisas, elas não podem ser otimizadas. O que você pode fazer para melhorar isso daqui? Ah, depois do trabalho eu já não tenho mais força para estudar. Tudo bem, então você vai comer, tomar banho, assistir alguma coisa e dormir. Porque aí no dia seguinte você acorda um pouquinho mais cedo, você estuda. Eu não falo isso só de japonês, você estuda qualquer coisa que você queira aprender. Hoje em dia a internet tá aí para te ensinar qualquer coisa de graça. Para você se desenvolver, para você se conectar com outras pessoas, para você sair da onde você quer, da onde você está e chegar onde você quer. Sim. Né? Hoje em dia a internet abriu portas para qualquer pessoa. Sim, verdade. Sair da zona de conforto, se você quer mudanças, faça coisas diferentes. Exatamente. Né? É bem por aí, né? E uma coisa vai levando a outra, né? Ok. Você começa assim, você tem um resultado assim, sei lá, na sua aparência física, depois você quer comer melhor. Certo. Depois você começa a querer melhor, você vai querer até comprar roupas diferentes. Depois aos pouquinhos, você vai chegar naquela pessoa que você quer ser. Entendi. Verdade. Fernanda, eu senti que você fala muito bem, né? Você é bem desenvolto ao falar. Você fez algum curso de oratória, alguma coisa assim? Então, a gente acha que é só dar aula de japonês, né? É a função dela dar aula de japonês. Não, mas para dar aula de japonês, eu preciso aprender a como fazer uma página para poder vender o curso. Eu preciso entender um pouquinho de como dispara e-mails, de como escrever textos melhores, né? O copywriting, de como fazer vídeos melhores, de como falar melhor. Sim. Então, tem muitos cursos na bagagem. Entendi, poxa. E e como funciona, Fernanda, assim, conteúdos, né? Como é que você tem ideia para criar conteúdos? Isso te toma muito tempo? É prazeroso para você? Às vezes não é. Você fala, eu já tô cansada, mas eu preciso fazer. Como é que funciona essas coisas para você? Para mim, a criação que eu mais gosto de fazer é onde que eu me identifico mais ainda. Poxa, que legal. De criar. Porque a minha cabeça, ela pensa o tempo todo em várias ideias. Sim. Então eu tenho os meus bloquinhos lá que eu vou anotando e tal. Então pra mim, tudo, absolutamente tudo, eu consigo trazer algo, extrair algo dali, também fruto de muito estudo, de entender como isso funciona, e criar algo daquilo dali, né? Extrair algo de bom e trazer. De novo, qual que é a finalidade? Inspirar, né, motivar, promover, entreter. Então assim, tudo eu vou pensando de que forma fazer aquilo, e aí eu já vou anotando essas ideias para poder fazer todos esses conteúdos. Certo, entendi. E, Fernanda, além do curso de Nihongo, o de japonês, né? Eu vejo que você está fazendo muitas postagens sobre culinária, lugares e tal. Conta um pouquinho sobre esses novos projetos que você tem. Então, a gente vai aumentando, né, a nossa consciência também. Sim. Quando eu comecei nas redes sociais, eu falava para pessoas que queriam aprender o japonês. Ok. Normal, assim, você é um ser humano que quer aprender japonês? Então tá aqui. Aos pouquinhos a gente vai começando a afinar mais, a funilar esse funil e começar a falar diretamente para pessoa, né, que eu afunilei para os brasileiros que moram no Japão. Certo. Não que pessoas de outros lugares do mundo, pessoas do Brasil não sejam bem-vindas, não é isso. Sim. Mas por eu estar aqui, saber das dificuldades, ter passado por muitas coisas sem falar o japonês, eu acabo me identificando mais com as pessoas que estão aqui, mães também que passam, que têm filhos na escola japonesa e tal. Então eu acabei afunilando para esse público. E aí comecei, gente, olha só que legal isso aqui, olha só que legal esse lugar. Porque as experiências é o que mais enriquece a gente. E o japonês é só uma ferramenta para isso. Certo. Então, a quantidade de brasileiros que estão aqui no Japão há muitos anos e não conhecem Kyoto, não conhecem Tóquio, não conhecem as culinárias, assim,
não vão a restaurantes que não seja aquele Saizeria, Gasto, McDonald's, Sim, aqueles de rede. sim. Que é tão rico a culinária japonesa. Exatamente. E lugares, assim, que às vezes você fala assim, nossa, olha que lindo. E às vezes é de graça. A pessoa não pode nem falar assim, mas eu não tenho dinheiro. Porque a primeira coisa é, não tem dinheiro, eu não tenho tempo. Mas assim, então eu comecei a buscar essas coisas e falar assim, olha só que experiência legal. Porque o que vai enriquecer mesmo a gente, imagina você lá sentadinho no sofá, contando historinha pro seu netinho. O que você vai contar? Então, eu trabalhava em fábrica e era do dia, noite, noite e dia. No Yasumi ia pra farmácia fazer compra, ia fazer soji, e era isso. Certo. E, poxa, eu quero estar velhinha contando muitas coisas que eu fiz. Sim. Mais uma vez, eu fui em tal lugar e tal. Então, essas experiências que vão, de fato, enriquecer. Não é o dinheiro. São as experiências que a gente tem que enriquecem. Que vai te dar uma outra perspectiva, que vai te fazer pensar de uma forma diferente. Abrir a visão. E aí, uma coisa leva a outra. Então, eu falei, eu quero que as pessoas tenham experiências. Então, eu comecei nesses lugares que a gente vai comentar um pouquinho mais sobre. Olha só que legal esse lugar, gente, vamos passear, vamos mesmo, me segue por aqui, sabe que eu gosto. E ao mesmo tempo, entre família, a gente tá criando, eu não crio o Kaito e a Helena, eu crio o marido de alguém, eu crio a esposa de alguém, né? Então a gente tem esses valores cristãos aqui dentro de casa, e que assim, eu quero que, olha só, tanto pouquinho de tempo que a gente tem para passar valores para os nossos filhos. Certo. Então, assim, o que vai acontecer lá na frente a gente não sabe, mas a base é a nossa obrigação de dar. Tá, preparando eles para o mundo, você Para diz, o né? mundo. Então, Okay. assim, ter experiências. Quando a gente foi para o Brasil da última vez, eu falei, eu quero ficar 2 dias em Dubai, para eles verem que existem pessoas de outras religiões, existem pessoas que se vestem de forma diferente, que falam de forma diferente. Não vai ser o inglês que eles estão acostumados a ouvir, comportamentos, jeitos. Então, tudo eu observo e conto para eles, olha, tá vendo? Olha só como é que isso aqui é feito. Olha só essa xícara. Né? Então, eles começam a ver também outras coisas que para poder realmente ter repertório na vida deles. Okay. Porque você sentar e conversar com alguém durante 1 hora não é uma tarefa fácil. Se você não é uma pessoa que tem experiências para contar, fica até isso, até uma conversa você não consegue ter. E numa era, né, que a gente tá em mais de internet e tal, essas coisas assim, é o que a gente vai ficando cada vez mais pobre de experiência, porque tá sempre dentro do celular. Então, os meus conteúdos eu tento trazer também essa parte de viagem, de culinária também, que foi uma coisa que eu fui aprendendo conforme foi passando o tempo. Né? Então, é um pouquinho da minha vida exposta nas redes sociais. Entendi. Poxa, que legal. Fernando, eu sinto que você ainda está em busca de coisas novas ainda. Você não está ali na zona de conforto. Não, quero ser professora de japonês. Não, é isso, né? Não quero ficar nessa caixinha. Não quero. Você quer expandir mais ainda, né? Que legal, que legal. Fernanda, se você pudesse voltar ao tempo, né? Se voltasse lá atrás e falasse com aquela Fernanda que trabalha ali no H-Stern. Nossa. O que você falaria para aquela moça? Que estava em dúvida, puxa, eu vou pro Japão, não sei falar japonês, ou pro meu namorado, que seria o marido na época, né? Que conselho você daria para aquela moça? Nossa, conselho? Sim, o que você falaria para aquela moça? Aquela moça que estaria indecisa, nossa, um mundo novo, vou sair do Rio de Janeiro, vou pro outro lado do mundo. Só, tipo, vai. Né? Eu sempre fui uma pessoa que eu não penso muito pra agir. Certo. Eu ajo e depois eu vou pensando. Ok. Então, sim, vamos pro Japão? Vamos. Certo. Quando? Vamos enfrentar. Vamos enfrentar. Vamos fazer uma palestra para 800 pessoas? Vamos. Depois eu penso nisso. Então, primeiro eu digo sim, depois eu vou pensando. Certo. É igual um vídeo também. Eu ligo a câmera e depois eu penso o que eu vou falar. Eu sou muito do momento, assim. Então, pra mim... você não planeja, tal? Não planejo. Eu planejo posts, assim, estáticos, né? Sim, certo. Aí tem um planejamento, tema e tal, mas assim... eu tenho um assunto. Nada. Tá. Quero falar sobre isso. Liga a câmera e já fala. Porque se eu pensar muito, depois vem aquele negócio, mas eu não falei igual aqui. Aí, então vai. Não, eu esqueci disso aqui. Então eu faço sem muito planejamento. Então, assim, eu preciso, é na ação que eu vou descobrindo. Certo. Então, na minha vida, desde lá da Gaisted, é realmente aproveitar as oportunidades, né? A gente fala que as oportunidades, elas não caem do céu. A gente que vai construindo, mas também ficar atento a essas oportunidades que estão sendo construídas e agarrar elas. Entendi. Então, o conselho que você daria para aquela Fernanda, vai, não pensa muito não. Não pensa muito não, vai embora, as coisas vão acontecer, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de muita dúvida,
mas são os altos e baixos da vida, é a montanha-russa. O Ok. que seria? A gente não saberia o que é felicidade se a gente não tivesse momentos tristes. Certo. São os momentos tristes que a gente fala assim, nossa, como eu era feliz. Entendi. Né? E é realmente assim, os altos e baixos da vida. Ok. Hoje, né, Fernanda, que balanço você faz da sua vida depois da vinda para o Japão? Você gosta daqui? Você pretende ficar aqui? Pretende ir para o Brasil? Quais são seus planos? Ou não tem planos também? Né? Todas as vezes que eu voltei para o Brasil, eu voltei com uma sensação diferente. Na primeira vez, assim, depois de um tempo aqui que eu voltei, eu criticava tudo. Ai, mas não tem combine. Ai, mas as pessoas não são tão legais igual no Japão, assim, no comércio. Sim. Ai, mas não tem tal coisa. Ai, mas o chuveiro não tem muita pressão. Ai, mas acaba a luz, sabe? Bem assim. Falei, meu Deus, que... Sim. Papel higiênico joga na lata do lixo. Papel higiênico na lata do lixo. Então, assim, criticando, assim, o máximo. Ok. E aí, cada vez que eu voltava, eu entendia, não, mas tá tudo bem. Tá tudo Sim. bem a gente jogar o papel higiênico no negócio. Sim. Tá tudo bem as pessoas serem diferentes no comércio, serem mais informais. Sim. Então, hoje em dia, eu já sou muito mais madura do que aquela menina de 20 anos. Então, Ok. quando eu volto pro Brasil, eu me sinto em casa lá também. Ah, se sente bem, gosta Eu do me Brasil. sinto bem, gosto Ok. do Brasil. Já essas questões, assim, de... Nossa, tá tudo muito caro. Ou então, tá tudo muito não sei o quê. Hoje em dia, eu já não tenho mais. É a realidade daqui e eu viveria assim, sem problema nenhum. Então, hoje, eu me adaptaria, se eu voltasse para o Brasil, tranquilamente. Poxa, que legal. Mas eu não tenho esse planejamento de voltar a morar no Brasil, Certo. né? Por conta de uma questão mesmo familiar, né? Das crianças, do marido também. Certo. O meu trabalho eu consigo fazer de qualquer lugar do mundo, então, né, fica muito mais simples. Mas eu acredito que pro marido que sempre morou aqui, Sim. ele já foi ao Brasil. Ele amou o Brasil. Gostou do Brasil? Ele amou, porque, mesmo? gente, ir pro Brasil pra você passear todos os dias, não pegar um transporte público, não trabalhar, é Maravilha. muito bom. É maravilha. Todo dia uma coisa, né, um passeio, uma comidinha gostosa, um restaurante, um churrasco, cerveja, passeio. Então, assim, ele amou o Brasil, Certo. né? Mas é diferente de você viver no Brasil. Sim, sim. Né? Então, assim, hoje eu vejo que para eles seria muito complicado e mais pela questão da segurança também, né? Então, Certo. eu vejo que o Japão, ele consegue dar ainda muitas oportunidades diferentes do jeito que a gente gostaria de dar para as crianças. Entendi, ok. Fernanda, e, né, levando esse gancho ainda, continuando esse gancho, quais são seus planos futuros? Em tudo, familiar, profissional, tudo, por favor. Não tenho, como sempre, não tenho muitos planos para daqui a tantos anos ter tal coisa. Admiro muito essas pessoas que falam, daqui a 5 anos eu me vejo em tal lugar, daqui a 10 anos eu me vejo em tal lugar. Eu não sou essa pessoa. Tá, curto realmente- prazo você. Eu vejo mais assim no dia, o que eu tenho hoje para fazer, o que eu tenho nessa semana para fazer, no máximo esse mês e um pouquinho do ano. Ok, Então, assim, a gente com certeza vai abrir novos cursos do Nihongando esse ano, né? Abrimos um há pouco tempo, também focado nos textos. Os meus alunos, eles estão cada vez mais evoluindo, então o pessoal que já passou no N3 já busca por outros tipos de aulas mais avançadas, então a gente está trazendo também esse tipo de aula para esses alunos. sim. Tem os Yonsei que estão no Brasil querendo vir, então também a gente tem os cursos voltados para esse público. Então, assim, conforme as oportunidades vão aparecendo, a gente vai, né, lidando com isso. Então, provavelmente a gente vai abrir mais algumas turmas de japonês, mas é aquele negócio, eu me vejo dando aula de japonês daqui a X anos? Não me vejo. Eu pretendo me aposentar, não sei Certo. quando, ano que vem já faz 10 anos, vamos fazer 10 anos que eu tô nas redes sociais, Sim. dando aula de japonês. Então, o meu Quase que planejamento... ininterruptamente, né? Sim, todos os dias, praticamente. Sim. Então, não é uma coisa... É aquele negócio, né? Você chega num patamar que você não vê muito mais acima. E aí você fica assim, tá, mas... Eu estudei tanto outras coisas de empreendedorismo e hoje as pessoas me perguntam tanto sobre isso, quero fazer meu curso online. Então, dou consultorias também, mentorias para quem quer fazer o seu curso online ou quem tem um serviço e quer melhorar esse serviço com a produção de conteúdo, de narrativas também, de copywriting, de como fazer texto, como escrever de forma para que você realmente atinja o seu objetivo. Então, hoje em dia, eu já tenho essas outras consultorias com outros empreendedores, principalmente as mulheres também, que me veem como uma pessoa, né, que está um pouquinho mais acima, né, já há quase 10 anos.
Então, eu não sei, talvez essa área também cresça um pouco mais. É uma área que eu gosto bastante também de falar sobre, porque é um resultado que você vê muito mais rápido do que o japonês. Então, assim, você faz uma consultoria, entrega uma mentoria, a pessoa vai e no primeiro lançamento ela consegue reaver todo o investimento mais o dobro. Então, você vê assim, nossa, que legal, eu ajudei alguém a conquistar o sonho dela. Seria assim, Né? na área de marketing digital? Na área de marketing digital. Planejamento de tudo. De tudo. Porque Poxa, eu passei por todas as áreas, né, do marketing digital. Ok. No Nihongano. Hoje em dia eu consigo delegar para algumas pessoas, mas mesmo assim, se não tiver essa pessoa, eu consigo fazer. Ok. Então é aquele negócio. E você promove mentoria, né, nessa questão? Sim. Não sabia. Poxa, que legal. Exatamente. Legal. Eu não divulgo muito, porque como é uma coisa de 1 para 1, exige bastante tempo. Então, né, aquele negócio. Tem que focar no Nihongano também. Mas isso é uma outra parte que eu tenho desenvolvido bastante. Entendi. Poxa, que legal. E, Fernando, uma curiosidade. Você se naturalizou? Não, não. Não. Tá. Você eu tem um visto permanente. Tenho um visto permanente. Ok. Que legal. Bom, Fernando, para finalizar, deixa uma mensagem para quem estiver nos assistindo até agora. O microfone é seu, por favor. Fala o que você quiser. Deixa eu falar tanto nas redes sociais. Eu olho para cá. Pode olhar. Pra cá, uma mensagem. Essa é aquela hora que você fica assim, você falou durante 1 hora e pouca, e na hora eu falei, o que eu vou falar de legal? Eu acho que assim, quando eu fiz o intercâmbio para os Estados Unidos, que, claro, foi um investimento muito grande para os meus pais, foi uma troca, ao invés de ter aquele baile de formatura dos 15 anos, eu abri mão, né, que a vida é assim, a gente abre mão de coisas para que a gente possa, né, escolher outras coisas. Então eu fui para os Estados Unidos e eu vi que aquele dali era o momento que a minha família estava colocando, investindo em mim, para que eu estudasse o inglês, aprendesse. A minha mãe foi bem específica, ela vai lá, faz um monte de coisa que você queira fazer, né? Depois ninguém vai saber que você, né? Ninguém vai lembrar de você. Então eu fiz aula de teatro, eu fiz apresentação, eu cantei Sandy Júnior em inglês na frente da escola inteira. E assim, eu não sei cantar, né? Só um detalhe aqui. Então eu fui pra igreja, passei com a igreja, me batizei também, isso foi uma bênção também na minha vida, mas fiz muitas coisas, entrei pro time de basquete, sendo que eu sou muito ruim de basquete, então assim, fiz um monte de coisa que eu podia fazer, até levantamento de peso eu fiz nos Estados Unidos. Então fui babá, fui ficar no ticket de beisebol, assim, pra ganhar um dinheiro extra. Então eu fiz muitas coisas que eu não faria normalmente, por conta de vergonha, o que as pessoas vão pensar de mim. Então aquilo dali, eu vi que às vezes a gente tem um curto período de tempo para aproveitar as oportunidades, e a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu queria muito que as pessoas que estão aqui no Japão, que moram aqui há muito tempo, pensar, poxa, se eu fosse embora amanhã, se eu tivesse que ir embora amanhã, o que eu gostaria de ter feito no Japão? Conhecido, lugares, tivesse tido experiências. E hoje, com o boom, né, de brasileiros, principalmente artistas, vindo aqui para o Japão, fazendo cerimônia do chá, conhecendo lugares. Então, assim, a pessoa tem, às vezes, 1 semana e ela conhece muito mais do que você que está aqui há anos. É claro que exige um planejamento de tempo, eu trabalho bastante e tal, mas é pegar justamente esses tempinhos que sobram para poder enriquecer e ter experiências novas. É isso que eu mais desejo para as pessoas. E que o japonês não seja uma barreira para isso. Porque pro dia a dia, pra gente fazer algo diferente, pra gente ter uma experiência diferente, precisa muito menos de japonês do que você imagina. Então as coisas vão se desenrolando. É só a gente ter essa atitude de realmente aproveitar cada momento. Então acho que essa é a mensagem que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Fernanda, muito obrigado por ter feito essa entrevista comigo. Obrigado também por ter aberto as portas da sua casa para mim. Sua hospitalidade, você é muito simpática, tem muitos conhecimentos para transmitir para as pessoas. Eu tenho certeza que quem assistiu essa entrevista vai adorar, tá bom? E parabéns. Obrigada. Obrigada pela oportunidade também de estar falando com o público seu, né? Com o seu público. Tá legal. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado. Arigato. Obrigado.